Olá, sejam todos muito bem-vindos ao curso preparatório para concursos da Aprobare. Meu nome é Karine Barcelos e a gente vai falar hoje aqui com vocês sobre a segurança alimentar e nutricional. Então, nesse primeiro módulo, nós vamos abordar sobre os conceitos da segurança alimentar e nutricional e o que a gente precisa atentar para os concursos, ok? Bom, a partir daí, então, é importante entender primeiramente que essa política de segurança alimentar e nutricional, ela envolve o quê? Né? Depois de muito se discutir, de questões, até mesmo, né, depois da guerra, esse conceito, né, foi modificando, e hoje nós temos ele instituído como a garantia a todos, né, de condições de acesso a alimentos básicos de qualidade, em quantidade suficiente, de modo permanente e sem comprometer o acesso a outras necessidades básicas, com base em práticas alimentares que possibilitam a saudável reprodução do organismo humano, contribuindo assim para uma existência digna. Então, esse é o contexto, né, que a gente pode dizer hoje que define a segurança alimentar e nutricional, né? Esse conceito, inclusive, foi proposto lá na Constituição Nacional, na Conferência Nacional de Alimentação e Nutrição, né, em 1986, e foi consolidado na primeira Conferência Nacional de Segurança Alimentar, lá em 1994. Tá? Então, um contexto histórico para a gente poder entender esse processo. Bom, diante disso, é importante entender também o que é o alimentar e o nutricional, ok? Então, essas duas dimensões que envolvem essa segurança. O alimentar já envolve processos de disponibilidade, né? Produção, comercialização, acesso e alimento. Então, o alimentar é assegurar de acesso a esses alimentos, a disponibilidade dos alimentos. E o nutricional já diz respeito é, à escolha ao preparo e consumo alimentar e sua relação com a saúde e a utilização biológica do alimento. Então, é o nutrir, é a escolha, é como selecionar, né, o preparo, o consumo, então envolve aspectos aí que envolve nesse sentido, ok? Bom, e aí a gente traz uma imagem aqui que importa no sentido de entender o que então, se a gente fala de política de segurança alimentar e nutricional, o que seria então essa insegurança alimentar e nutricional? E aí, para vocês perceberem que essa insegurança alimentar, ela engloba, né, a área da fome, da própria obesidade, da desnutrição, envolve a pobreza extrema, e aí contemplando um cenário de insegurança alimentar, certo? Então, tendo essas questões, esses pontos, a gente pode dizer que existe um cenário de insegurança alimentar, tá? Então, partindo disso, a gente tem como segurança alimentar e nutricional o respeito às particularidades é, e características culturais de cada região, né? Respeita-se essa particularidade que existe mesmo para cada região, isso faz parte da segurança alimentar. Ela deve ser totalmente baseada em práticas alimentares promotoras de saúde, né? E todos têm direito a uma alimentação saudável, acessível de qualidade, em quantidade suficiente e de modo permanente. O que caracteriza a insegurança já é esse consumo de alimentos de qualidade duvidosa ou prejudicial à saúde, né? Imposição de padrões alimentares sem respeitar a cultura da região, gravem isso, porque é algo que é muito cobrado mesmo nas bancas, doenças associadas à má alimentação, e fome, obesidade, produção de alimentos com preços abusivos, isso tudo envolve essa insegurança. É os enlatados, os produtos artificiais, né? E aí eu trago uma imagem que caracteriza bem, né, isso, a proposta da segurança alimentar, que é com dignidade,
com alimentos de qualidade, de forma permanente, né? E já em segurança, envolvendo aí todos esses outros aspectos da obesidade, o uso excessivo de agrotóxicos, né? O uso de agrotóxicos e a questão de não ter uma quantidade e uma qualidade de alimentos, tá? Bom, então, nesse aspecto, nós temos aí que entender sobre a intersetorialidade da segurança alimentar e nutricional, tá? Essa intersetorialidade, ela é importante para a gente perceber que existe uma rede, né, uma organização que deve assegurar essa segurança alimentar e nutricional. Então, considerando as diferentes dimensões da segurança alimentar, e nutricional, nós temos as iniciativas e políticas para sua garantia, né? E essas iniciativas e políticas, elas devem conter ações que dizem respeito ao componente alimentar e como nutricional. O alimentar é na disponibilidade, na produção, comercialização e acesso. E o nutricional, como a gente já viu, está relacionado às práticas alimentares e utilização biológica dos alimentos. Tá? Então, para que haja essas dimensões, diferentes dimensões e a garantia de ações que envolvem essa segurança alimentar, eu preciso considerar esses dois componentes. Para tanto, então, é necessário mobilizar diferentes setores da sociedade, né? Que é agricultura, abastecimento, educação, saúde, desenvolvimento e assistência social, trabalho, né? Para a promoção de segurança alimentar e nutricional. Então, é uma gama de setores, ações que precisam ser alinhadas para se ter a segurança alimentar e nutricional, né? Então, essa intersetorialidade é exatamente integrar essas ações que vai desde do incentivo a uma produção e consumo de alimentos, né, que pode promover não apenas uma alimentação saudável, mas também a saúde da população, que vai envolver processo de produção, a comercialização desses alimentos mais justos, né, social e economicamente também, mais sustentáveis, que vai valorizar a cultura e os alimentos locais daquela região, né? E como exemplo aí dessas ações, a gente pode incluir também as campanhas, ações de educação alimentar e nutricional, né, principalmente aí nos programas de educação alimentar nas escolas, né? Além de regulamentar as excessivas propagandas de produtos industrializados. É abusivo até. Então, isso é intersetorialidade da segurança alimentar. Envolve todos esses processos. E aí nós temos que falar também do direito humano à alimentação adequada, né? Porque tem-se lá, né, os decretos, as regulamentações, mas a gente tem que destacar que o que está dentro dessa segurança alimentar também é quando se fala do direito humano à alimentação. Então, esse direito humano à alimentação adequada, ele é indispensável para a sobrevivência. Não adianta. Né? Então, as normas, inclusive internacionais, elas reconhecem o direito de todos à alimentação adequada e o direito fundamental de toda pessoa estar livre de fome, tá? Como requisito para a realização de outros direitos humanos. Isso é básico, tá? Então, no Brasil, inclusive, esse direito está assegurado entre os direitos sociais da Constituição Federal de 2010 pela emenda constitucional número 64 de 2010 também, tá? Isso foi reforçado. Então, o direito humano, para realizar esse direito humano da alimentação adequada, está fortemente relacionado com o conceito de segurança alimentar e nutricional. Então, quando se fala de insegurança alimentar e nutricional, eu falo de violação do direito humano à alimentação adequada. Então, esses dois conceitos estão realmente associados. E aí, para se ter uma garantia legal sobre essas políticas, sobre a segurança, né, alimentar e nutricional, instituiu-se, então, um decreto número 7.272, de 2010, que faz o quê? Ele regulamenta a Lei 11.346, que diz respeito sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional. Então, o decreto, ele regulamenta essa lei e faz com que, então, vários objetivos e princípios e diretrizes sejam instituídos para que assegure a segurança alimentar e nutricional, o direito humano à alimentação adequada. Tá? Então, o Sistema Nacional de Segurança Nutricional, conhecido aí como CISAM, né?
ele vai assegurar todo esse direito e também instituir através, né, para conseguir realizar esses processos, a Política Nacional de Segurança Alimentar. Então, ele cria aí a política para que haja um direcionamento dos processos, dos programas, processos e ações que precisam ser realizadas. E aí ele vai estabelecer parâmetros para elaborar um Plano Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, ok? Bom, dito isso, então é importante entender sobre essas leis para que não haja uma confusão aí. Então, o CISAM ele foi criado então pela Lei de Segurança Alimentar e Nutricional, né? A Lei 11.342, que foi como se diz, legalizada, reconhecida pelo Decreto 7.272 de 2010, ok? E aí, ela trata-se de um sistema de gestão intersetorial, e aí eu trouxe para vocês esse conceito de intersetorialidade, participativa e de articulação entre os três níveis de governo para a implementação, execução das políticas de segurança alimentar e nutricional, além de promover o acompanhamento, monitoramento e avaliação dessa segurança alimentar e nutricional no país. Tá? E aí, dentro do CISAM, então, criou-se a Política Nacional de Segurança Alimentar, né? E ele criou um plano, né, para para instituir aí a segurança alimentar e nutricional. Então, esse plano, essa política nacional, ela foi, então, embasada pela Lei também 11.346, e o objetivo primordial é promover a segurança alimentar e nutricional e também assegurar o direito humano à alimentação adequada em todo o território nacional, tá? Bom, então, sabendo disso, gente, o CISAM, ele precisa ser entendido, né, que ele envolve várias questões, várias ações para que aconteça a segurança alimentar e nutricional no Brasil, né? Então, ele é um sistema aberto, intersetorial de políticas públicas, e o objetivo está presente em todos os níveis de governo, né? Que objetiva, né, está presente em todos os níveis de governo. Então, as referências do CISAM são princípios orientadores, intersetorial e participação social. No caso dos princípios orientadores, ele envolve a promoção da segurança alimentar e nutricional, universalidade e equidade, preservação de autonomia e respeito, dignidade das pessoas, né? Direito humano à alimentação adequada e soberania alimentar, tá? Já o item, né, intersetorial é a integração de programas e ações para que essa segurança alimentar e nutricional ela aconteça. E na participação social, a referência do CISAM é de formular e implementar, programar e dar visibilidade às distintas concepções e pactuar conflitos. Então, são os objetivos aí, as funções do CISAM, tá? Bom, feito isso, a gente tem uma questão que vai, inclusive, caracterizar isso que a gente acabou de falar, algumas questões aqui, ó. O CISAM, Sistema de Segurança Alimentar e Nutricional, foi instituído em 2006 pela Lei Orgânica de Segurança Alimentar e Nutricional, com o objetivo de assegurar o direito humano à alimentação adequada. O CISAM reger-se-á pelos seguintes princípios, que é o que a gente acabou de ver: degenerência de autonomia e respeito à dignidade das pessoas. É exatamente o contrário, né, gente? Letra B, centralização das ações e articulação é uma descentralização das ações e articulações. Essas políticas, gente, elas estão muito ligadas aos próprios princípios do SUS, né? Então, não tem como elas pactuarem ou agirem de maneira diferente. A centralização não é mais uma política, é exatamente o contrário, a descentralização dessas ações. Para quê? Para que esses programas, esses projetos, eles aconteçam de uma forma mais próxima possível da comunidade. Então, se naquela comunidade existe uma realidade cultural de alimentos, né, de alimentação e tudo mais, isso deve ser respeitado. Então, descentraliza-se também por isso, né? Então, por isso que está errada. Letra C, universalidade e equidade no acesso à alimentação adequada, sem qualquer espécie de discriminação. Corretíssimo aqui, né? Essa discriminação envolve também essa questão do respeito cultural da alimentação daquele local, daquela região. Letra D, participação social na formulação, execução, acompanhamento e monitoramento
e controle das políticas e planos de segurança alimentar e nutricional, tão somente na esfera municipal. Estava indo muito bem até colocar esse tão somente. Então, de novo, essas palavras somente, apenas, devem ser levadas em consideração, chamadas atenção aí, para que tem algum erro envolvido ali. Então, tá errada por isso, né? Não é só na esfera municipal, são nas 3 esferas de governo, tá? Em todas as esferas de governo. Outra questão. No Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, a segurança alimentar nutricional abrange, exceto, então, não, que não está envolvendo aí o CISAM, a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se apenas grupos populacionais específicos. Então, de novo, a palavrinha apenas aí, sinalizando que tem alguma coisa errada nessa alternativa. Não é só grupos populacionais específicos, é garantir a toda a população, tá? Letra B, conservação da biodiversidade e utilização sustentável de recursos? Sim, porque inclusive existe a campanha, né, para que a gente reduza aí a regularização dessa questão de agrotóxicos, de insumos, né, artificiais nos produtos, né, então tá correta por isso. A formação de estoques, reguladores e estratégias de alimento, isso é importantíssimo para garantir a soberania alimentar, né? A implementação de políticas públicas e estratégias sustentáveis e participativas de produção, comercialização, consumo de alimentos, respeitando as múltiplas características culturais do país. Então, isso é importante, inclusive, no favorecimento aí da agricultura familiar, né? Então, envolve esses aspectos aqui. Então, por isso que a letra A é a letra que deve ser marcada como incorreta, ok? Outro ponto aqui, outra questão. Considerando a lei número 11.346, que dispõe sobre o Sistema Nacional de Segurança Alimentar e Nutricional, com vistas em assegurar o direito humano à alimentação adequada, responda, o que o CISAM abrange? Então, vamos lá, uma questão que envolve aí os aspectos do CISAM. Somente, olha a palavrinha aí de novo, hein, gente? Somente, desconfie dessas palavras. Somente a promoção da saúde, da nutrição e da alimentação da população, incluindo-se grupos populacionais específicos, populações em situação de vulnerabilidade social. Não é. Envolve toda a população. É todo mundo que está nesse grupo, tá? Letra B. A implementação de políticas públicas para conscientizar e educar a população sobre alimentação, dando apenas autonomia aos indivíduos para escolhas alimentares. Então, também está incorreta, né? Porque essa autonomia ela é dada, né, a toda aquela região, sem discriminação, né? Letra C. Desde ampliação do acesso aos alimentos por meio do incentivo da agricultura familiar, industrialização e acordos internacionais, ações de promoção de saúde, alimentação e nutrição, garantia da qualidade biológica e sanitária dos alimentos, implementação de políticas públicas e participativas, até a formação de estoques estratégicos de alimentos. Perfeito. É isso aí que ele engloba quando se trata aí de todo um processo de segurança alimentar e nutricional. Vai desde a produção até o fornecimento disso aí. Letra D, a garantia de acesso aos alimentos por incentivo da produção local, ações de promoção de saúde, políticas públicas, propagandas e ações de educação nutricional em âmbito nacional, garantia de qualidade biológica e sanitária dos alimentos e tudo que for obrigatório do poder público sem a participação da sociedade civil. Ora, né, aqui no caso, a sociedade civil, ela também deve participar, com certeza, porque envolve, inclusive, boa parte dos problemas, né, estão envolvendo a sociedade. Então, ela tem que estar contemplada nesse processo, tá? Então, a letra C é que estaria a correta. Bom, pessoal, então, no primeiro módulo, são essas as informações que a gente precisa discutir, e eu aguardo vocês para o módulo 2, para a gente dar continuidade à construção desse saber.